normalmente inicio com uma frase, e aí a que eu queria trazer hoje, e essa live vai ser bem curtinha, mas vai ser cheia de tapas carinhosos. E entendam, quando eu falo tapas, é porque realmente é com carinho e é para fazer pensar, é para movimentar. Porque sem esse movimento a gente não sai do lugar. Então, a frase é aquela que fala que o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Então, esse já é o primeiro tapa. E aí, pensando em hábitos, o melhor momento para se ter um hábito realmente foi no passado, para poder colher hoje. Mas que hoje o segundo melhor momento, né, é hoje. Então, se a gente quer fazer mudanças, esse é o melhor momento. Tá? E aí tem um livro que eu gosto muito, O Poder do Hábito, esse aqui. Não sei se vocês já leram. Mas, dentre as coisas que ele fala, ele resume que 40% da nossa vida é em função de hábitos. E aí, hábitos, entendam que é aquela definição de que é automático. O que eu não preciso mais me esforçar para fazer, nem prestar atenção para conseguir fazer. É realmente o que está automático na minha vida. E 60% são aí as tomadas de decisão, né? E aí entram os novos hábitos que eu estou tentando implementar. E aí, então, se 40% da nossa vida, né, é em função de hábitos, é o que é automático, e se a gente for pensar na vida como uma estrutura, uma, uma casa realmente, e os hábitos sendo os nossos pilares, as nossas vigas, aí a gente pode pensar que qualidade de vigas e de estrutura a gente está dando para nossa casa, que é a nossa vida. E 40% da nossa vida são os pilares e essas vigas, né, que a gente pode chamar de hábitos. E aí a gente pode começar a reflexão pensando em setores da nossa vida. E aí, se a gente for pensar no setor da nossa vida financeira, como é que está a nossa vida financeira? Se a gente pensar, a gente consegue ver esse diagnóstico, essa análise de como está a nossa vida financeira, se a gente olhar para os nossos hábitos. Tem até um rios que eu fiz, acho que alguns meses atrás, que eu perguntei, quer saber o seu destino financeiro? Olhe para os seus hábitos financeiros. Quer saber o destino da sua saúde? Olha o quanto, né, tu está investindo numa alimentação de qualidade, em atividades físicas, enfim. Olha, quer saber o destino de um relacionamento? Olha para os hábitos que tu está tendo dentro desse relacionamento. Qual é o teu padrão de funcionamento dentro desse relacionamento, tá? E aí a gente pode cair na tentação ou cair naquele pensamento de, tá, mas então se eu prefiro aproveitar o hoje ou planejar, vou ficar nessa dicotomia de, tá, eu vivo hoje com prazer, né, e fazendo o que eu quero, aproveitando a vida, ou eu planejo amanhã? E aqui entra um pensamento extremista e esse paradoxo de ou, né? Não precisa ser ou. Eu posso viver a minha vida hoje aproveitando, né? E planejando amanhã. Não precisa ser ou uma coisa ou outra. E aí a gente também tem que pensar nesse aproveitar a vida. O que isso significa? Significa fazer só o que eu quero? Só que também, se a gente for pensar em fazer só o que quer, o que isso vai nos trazer de resultado? Basicamente nada, né? Então, e aí teve acho que a live passada que eu falei que quem faz somente o que quer são crianças, né, ali pelos seus menores de 5 anos ou um pouco mais de 5 anos. Nós adultos temos que escolher, às vezes, fazer o que não nos dá tanto prazer, né? E aí o Cortella diz, e por que o prazer existe, né? Porque a gente tem momentos de desprazer também. O Cortella fala que o primeiro copo de água, quando eu tô com muita sede, ele não é igual ao terceiro copo de água, porque eu já não tô com tanta sede. Então, esse prazer de aproveitar alguma coisa é porque em algum momento eu não aproveitei. Eu tive momentos, né, de necessidade. Então, vamos pensar em alguém que adora comer doce. Se essa pessoa passa o dia inteiro comendo doce, o efeito do doce para ela já vai estar diminuído. Vocês conseguem entender? Então, se a gente pensar que a mesma coisa as férias, quem aqui trabalha, né, e tem um período
de férias para aproveitar, a expectativa não é nem o primeiro dia de férias ser diferente do restante, mas aquela expectativa pelas férias é muito bom. A quinta-feira, eu vou dizer que tem algumas pessoas que gostam muito da quinta-feira, porque o que antecede a sexta-feira, né? É a quinta. Então, na quinta-feira, o pessoal já está com a expectativa da sexta-feira. Então, a mesma coisa, o primeiro dia de férias. Esse primeiro dia de férias não vai ser igual ao terceiro, ou quarto, porque tu já vai estar mais descansado, saiu daquela rotina. Então, a gente só aproveita e é feliz realmente nas coisas porque tem o contraponto. Tem momentos em que a gente não vai estar tão feliz, não vai estar, desculpe, aproveitando tanto. Então, a gente tem que entender que os momentos de felicidade, eles existem basicamente porque a gente tem momentos infelizes. E a gente também tem que aprender a conviver com esses momentos não tão prazerosos. Mas são momentos esses que, conforme o objetivo estiver bem claro, eles vão me levar e vão me conduzir a um caminho que eu quero chegar, um caminho que eu preciso, não que, não que eu goste de percorrer, não que eu sinta desejo de percorrer, mas é um caminho necessário para me levar onde eu gostaria. Tá fazendo sentido. Perfeito. E aí, né, aí voltando ao pensamento de aproveito hoje, eu me planejo amanhã, né? Primeira coisa é quebrar esse ou e chegar à conclusão de que, ok, o amanhã ele vai chegar basicamente para a maioria de nós. A gente pensa, né? Aproveito hoje, amanhã eu vejo ou gasto no cartão de crédito a fatura, depois eu lido com a fatura. Só que a fatura chega, ela chega tanto quanto o amanhã chega. Então, para a maioria de nós, esse amanhã chega. E aí, se eu for pensar qual é a qualidade desse amanhã, a qualidade desse amanhã e como eu estarei amanhã ou no meu futuro, depende das decisões que eu tomo hoje. A gente nunca consegue isentar o nosso futuro das decisões que a gente toma hoje. Então, esse é um e tapinha na cara, mas com carinho, não esqueçam disso. Mas são coisas que a gente tem que realmente chegar à conclusão e pensar, né? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja ou não planeja, tem uma consequência. E se a gente faz só pensando na vontade, no desejo de hoje, talvez essa consequência não seja muito boa. E o meu amanhã não seja tão bom quanto eu criei uma expectativa. Ou não parei para refletir e pensei, a fatura só chega depois. Só que ela chega, né? O amanhã chega, o futuro chega. Então, é o que eu sempre digo, o caminho do meio, eu sou a chapa que fala do caminho do meio. Mas ele faz sentido mesmo. Porque a gente indo pelo caminho do meio significa que a gente vai sair dos extremos. A gente não precisa ser 100% em tudo. Pensa, uma pessoa que quer seguir uma dieta, vamos pegar a questão do emagrecimento, que a maioria, né, deseja isso. A pessoa não precisa ir no almoço de domingo e aí vai ter uma sobremesa, ela não precisa se poupar daquela sobremesa. Ela pode aproveitar, ela deve aproveitar. Entende que não é algo, vou fazer uma dieta restritiva, nada de doce, não posso dar um passo fora do planejado. Não, o caminho do meio justamente nos leva a, se eu tiver uma dieta balanceada durante a semana, por que não eu posso ter uma refeição fora, né, durante a semana? Se eu me proponho a fazer exercício físico e determinei que vão ser 4 vezes na semana, fiquei doente e não fui em 1, 2 dias. O caminho do meio é eu entender que, ok, nesse momento eu não pude, por uma razão plausível, e retomo logo em seguida. Porque o pensamento extremista, ele vai me levar. Falei um dia, é o que a gente falou na outra live da distorção, né? Cognitivo, pensamento dicotômico. Falei um dia, deu, pronto, não consigo mais fazer, vou desistir. E aí eu comprovo, né, as minhas crenças de que, viu, eu não consigo manter, eu não consigo fazer aquilo que eu me proponho. Então, o caminho do meio nos leva... Evinha, tudo bom? Então,
E aí, também pode pensar, né, alguém que tem esse pensamento mais extremista, e aí se a gente for pensar na saúde financeira, né, nos hábitos financeiros. Então agora eu não vou aproveitar a vida, vou só guardar dinheiro, não vou usufruir, né, do que eu tenho. Não, não é isso. É tu saber e ter habilidades e hábitos e maneiras de conduzir o teu dinheiro para que tu não sofra por não tê-lo, por um momento de prazer. E aí um ponto extremo é a pessoa gasta indiscriminadamente, e aí chega o amanhã, chega a fatura e a pessoa se assusta. Mas foi exatamente o que ela criou com o hábito, né? Mesma coisa a pessoa que tá, sei lá, lidando com a falta de qualidade de sono e é um hábito que gostaria de implementar. Eu preciso melhorar a qualidade do meu sono. E aí, ela dorme tarde, tem que acordar cedo, vai acordar cansada, ela fica mexendo no celular o tempo todo antes de dormir, e a luz do celular é um ponto que prejudica demais o sono. Então, a qualidade do sono dela é puramente consequência dos hábitos que ela está executando todos os dias, né? E aí, outro ponto que a gente pode chegar é o comportamento soma zero. E talvez algumas pessoas aqui se identifiquem. Quem é que já fez o projeto verão? Verão tá chegando, vou fazer a dieta, vou começar a me exercitar, porque eu quero estar bem, eu quero, né, poder botar um biquíni, poder botar uma sunga, calção e ir pra praia tranquilo. O projeto verão, se a gente for pensar, tu fica a maior parte do ano te alimentando mal, não se cuidando, e aí quando tu vê que o verão vai batendo na porta, tu corre atrás do prejuízo. O verão passa, o inverno chega, né, para os lugares que fica frio, a pessoa começa a comer tudo, começa a comer tudo de novo, entende que o resultado dela vai ser zero, porque ela investiu, conseguiu ali chegar no objetivo. Chegou no objetivo, acabou o verão, retoma toda a rotina dela de não cuidados, né? Então, esse é o típico comportamento soma zero. Mas daí, claro, a gente está falando de bem sazonal e macro, né? Mas a gente pode pensar na semana. E, de novo, emagrecimento, a questão da alimentação. A pessoa passa a semana inteira regrada, sofrendo para conseguir se alimentar de uma forma, né, saudável, correta. Chega no final de semana, o que ela faz? E aqui não é só a sobremesa que ela come no domingo. Tudo bem, a sobremesa no domingo deve comer, deve aproveitar, deve ter esse prazer, se não tem alguma restrição médica, óbvio. Mas o que ela faz quando bate a sexta-feira na porta? Começa a comer enlouquecidamente. Então, todo o esforço dela da semana, ela coloca no lixo, em 4, 5 refeições. Projeto Verão, acho que todo mundo, né, aqui acho que já fez. Então, é um comportamento que vai te levar a nada. Te cuidou a semana inteira para poder comer no final de semana, sabe? Então, qual é a lógica do esforço? O resultado ele vai dar em nada. Depois de um mês fazendo isso, tu não vai ter resultado. Então, e aí qual é o caminho do meio? E qual é a lógica do comer sem culpa? É tu, pelo menos 90, 95% da tua alimentação ser saudável, para quando tu for comer aquela sobremesa, ou aquele hambúrguer, aquele X, enfim, todas essas coisas, né, maravilhosas que existem, tu não se sente culpado, porque tu sabe que tu vem numa rotina 90, 95% saudável. Então, não é problema uma refeição fora do planejado. Isso a gente só tá falando de alimentação, né? E aí pensa em todos os pilares e setores que a gente tem na nossa vida. Acaba com a autoestima, com certeza, Cida. E aí a gente vê que o comportamento soma zero, o problema é que ele não traz resultado e ele nem nos dá consistência. Então a gente fica em cima de uma corda bamba de comportamento. E fora a questão biológica, né? Principalmente da alimentação e do exercício, tu fica brincando com o teu organismo, porque daqui a pouco ele nem entende o que tu tá fazendo. Se cuida 5 dias, chega na sexta-feira, a jacada é por 2 dias inteiros, não é uma refeição. São 2 dias colocando muita comida
para dentro, literalmente. Então, qual é o recado que tu passa para o teu organismo? Ele só pode pirar, né? Ele vai dar uma pane. A mesma coisa para o nosso cérebro. Tu tá ali 5 dias tentando criar um hábito, tentando automatizar, né, uma alimentação mais saudável, mudando de padrões de comportamento, de pensamento. E aí chega o final de semana, desliga todo o sistema de criação de hábitos, né? Então, a gente também tem que pensar na consequência para o organismo e para o nosso funcionamento cerebral, para toda essa mudança que a gente deseja e quer fazer, né? E aí, eu separei alguns pontos, porque normalmente aí vem o próximo tapinha na cara com carinho, mas que tem muito a ver com eu sei que eu preciso fazer e eu não consigo, que é o ponto da maturidade emocional. Muitas vezes a gente, por N motivos, não conseguiu e ainda não consegue desenvolver esse ponto. E aí eu trouxe só 3, são vários, mas eu trouxe 3 pontos só para a gente poder refletir sobre o nosso nível de maturidade emocional e pensar, analisar se a gente não tem que investir, enfim, refletir, buscar meios de se aproximar, de se aprimorar, desculpa, aprimorar e aumentar a nossa maturidade emocional. Primeiro ponto que eu gosto muito, que é a questão da disciplina. Porque se a gente for pensar, muita gente foge da disciplina, só que é a disciplina que vai te trazer a verdadeira liberdade. Porque antes de ter disciplina, a gente é como se fosse uma criança grande simplesmente fazendo o que quer. E, na verdade, como a gente falou antes, não. Somos adultos, né, que temos que tomar certas atitudes e ter comportamentos que muitas vezes a gente não vai querer. A gente vai ter que fazer porque é importante, não porque a gente está com vontade. Diferente de uma criança, a gente vai ter que fazer mesmo sem estar com vontade. Então, esse é um ponto já de maturidade emocional. O quanto tu consegue se disciplinar a fazer o que tem que ser feito e não somente o que tu quer. Outro ponto da maturidade emocional. As conquistas que a gente tem por mérito próprio, elas têm um sabor diferente. Então, a gente não busca atalhos, a gente não busca ter mérito por meio de outra pessoa. Então, tu conseguir conquistar as coisas por mérito teu, por comportamentos, por decisões, por viver um processo que tu te estabelece, é muito bom. E o prazer dessa conquista é muito maior, tá? O nível de maturidade, e esse aqui vai doer um pouquinho, e talvez muitas pessoas se identifiquem também, porque ele é um clássico, assim. Quem aqui nunca viveu uma situação, ou está vivendo uma situação que pensa, né? Ó céus, ó vida, por que isso foi acontecer comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que com os outros não acontece? Eu acho que isso está acontecendo porque a fulana fez isso. Então, o nível de maturidade emocional, ele está relacionado ao teu nível de autorresponsabilidade. O quanto tu consegue absorver daquela situação que foi uma consequência das tuas escolhas, que não é uma culpa da fulana, da ciclana, enfim. É algo que está acontecendo na tua vida pelas tuas decisões. É pela tua responsabilidade, né? Então, é muito daquele posicionamento vitimista, sabe? De aconteceu alguma coisa e aí tu fica lá lamuriando. E tem pessoas que passam anos e anos e anos reclamando e não tomam uma atitude. Então, a autorresponsabilidade tem muito disso. O quanto tu consegue olhar para a situação, ok, não é boa, chegou a essa confusão, mas o quanto tu consegue tomar as rédeas da tua vida e ter uma atitude, e não ficar só nessa posição vitimista. Porque a posição vitimista, ela é muito confortável. Eu culpo todo mundo, me isento da responsabilidade e as pessoas também têm que se virar para me dar uma solução. Então, talvez se bateu aí, presta atenção nisso. Tu já enxergou que, enfim, tem esse padrão de funcionamento.
Tenta mudar, porque essa é uma baita virada de chave na tua vida. Sair dessa posição de vitimista e conseguir ter atitudes realmente de um adulto. Porque uma criança, ela pode dizer, né, que o que aconteceu na vida dela foi culpa de alguém. Porque a responsabilidade pela vida dela, pelas coisas que acontecem na vida dela, é muito dos pais, os responsáveis, né? Mas e nós adultos? Chega um momento que a gente, com a gente mesmo, não tem para onde recorrer. E normalmente, qual é a conduta, pelo menos de 70% das pessoas, é tentar terceirizar a culpa pelas coisas que não deram certo na nossa vida. E quando a gente fala de hábitos, a questão da autorresponsabilidade é um baita guia para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito e não só o que a gente está com vontade. É chegar à conclusão de que, ok, o melhor dia para ter plantado aquela árvore foi há 20 anos, ou para ter tido aquele hábito, né? Foi no passado. Mas o segundo melhor momento é agora. É agora. Para que a gente possa, no futuro, colher os resultados desse hábito. Tá? E aí, pensando nisso tudo, no dia 18, quem tá acompanhando ali tá vendo que eu vou fazer a imersão justamente sobre hábitos e sobre tudo isso que a gente vem falando, uma intenção de poder ajudar um pouco mais e causar esses pontos de reflexão mesmo, de insight, para que a gente consiga mudar minimamente, né, alguma coisa. Então, hoje foi rápido, foi mais dolorido do que a outra. Eu acho que a outra foi mais leve, mas são tapinhas necessários, entendo um carinho. E é isso, tá, gente?